Nossa, é muito elogio essa mulher, gente. Minha filha, e eu acho que ainda tá faltando. Maravilhosa, maravilhosa, mulher. Obrigada demais. Muito feliz. Acho que, enfim, esse tipo de diálogo, a gente tem tentado diminuir distâncias, né? Montar estratégia para diminuir distância e estar perto, né? Porque, minha filha, tá sendo difícil esse período de pandemia, viu, irmão? Ficar dentro de casa, nossa, tem sido enlouquecedor em vários momentos, sabe? Não poder estar na rua, né, fazendo luta. Esse mês de agosto mesmo, a gente já tá fazendo milhões de eventos. Um monte de lugar, mas enfim, estamos aí, né? Segue fazendo Com o que tem. Eu acho. Só com o que tem a gente cria, vai, bota a cara para bater e o mundo vai. Eu acho. E eu Você tá me vendo bem? Tô lhe ouvindo super bem. Uma paisagem aí atrás, todo um cenário belo, finíssima, tá muito lábios fina. Pois é, minha filha, foi lindo. Minha filha, é um ENI, a gente botou um ENI aqui para ficar uma parede de live. Então, ó, todo babadeiro, todo ancestral. Muito obrigada, viu? Porque eu sei que você é uma pessoa que tem uma rotina aí de muitas atividades e tem vários compromissos na sua agenda. Então, assim, abrir um espaço para vir falar aqui na minha rede, eu acho, assim, fiquei super feliz, super lisonjeada. Então, muito obrigada, viu? A dinâmica aqui tem quiserem expor as suas ideias com bastante paciência, calma, com tempo, né? Então eu vou acompanhando aqui para ver se tem algum para você, tá bom? Mas vai que você tem aí 1000 coisas que eu sei. O Brasil não deixa. Segurança mesmo, assim, de medo de não saber quando tudo isso acaba. Eu acho que esse é o maior pânico da gente, assim. Eu acho que desde o início da pandemia, né, eu fico brincando, a gente ficava brincando, eu e Eline, que, tipo assim, eram milhões de lives que eu fazia e todas as lives eram sobre violência contra a mulher na pandemia. Eu falava, gente, então, violência contra a mulher não surgiu na pandemia, já acontecia há muito tempo. A diferença é que agora a gente está utilizando esses espaços de live para fazer o debate, mas ao mesmo tempo a mídia continuava extremamente omissa, sabe? Ainda continua omissa, né? Parece que a gente precisa fazer todo um processo de mobilização nas redes para que a mídia, né, se toque para poder fazer esse debate. Então, acho que é um processo muito perverso também, né? E esse mês, que é o mês de agosto, eu gosto de dizer que aqui na Bahia a gente carrega um monte de datas no mês de agosto, né? A galera fala que agosto é o mês do desgosto, né? É o mês do azar, é o mês de não sei o quê, mas enfim, agosto é um mês super potente, né? De lutas, porque é um mês de lutas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter, eu fiz até um réu, menina, falando sobre o início de agosto, né? E agosto tem o dia em que a Lei Maria da Penha foi promulgada, aniversário da lei, né? Que é o que a gente vai conversar hoje, mas aqui na Bahia, por exemplo, o dia 12 de agosto também é fundamental porque é a revolta dos búzios, é a nossa conjuração baiana, sabe? Advogado, né, já 11 de agosto, dia do estudante, a gente vai ter hoje dia do orgulho lésbico, né? Dia da visibilidade lésbica. Então a gente tem várias pautas nesse mês de agosto para dar conta, sabe, mano? Dia do psicólogo, da psicóloga, dia 27. Menina, é muita coisa para dar conta nesse mês, sabe? E eu acho que, no final das contas, eu gosto de dizer que não dá para falar sobre violência contra a mulher sem trazer toda essa olhada da perspectiva interdisciplinar. Né? Quando a gente pensa em que corpos são mais afetados e em quais corpos ela não tem funcionado, né? Então, acho que a gente não tem como. Eu acho que é uma data, e eu tenho falado, né? No dia 7 de agosto eu fiz 2
lives em que eu falei um pouco sobre isso, é uma conquista do movimento de mulheres, sem sombra de dúvidas. Eu acho que isso a gente precisa reforçar, sabe? Não foi uma lei, e nenhuma lei é dada de graça para nós, né? O Estado brasileiro não dá absolutamente nada para nós, pelo contrário, tudo é fruto de muita luta. Né? A gente tem utilizado a ferramenta da tecnologia e da comunicação como também uma forma de luta, né? De fortalecer a luta. E eu acho que a gente precisa, eu acho que em certo ponto, a gente precisa comemorar a criação da lei a partir de uma conquista do movimento de mulheres, não é comemorar porque o Estado brasileiro foi lá e promulgou. Na década de 80, minha gente, final da década de 80, então assim, isso não é comemoração, porque a lei só veio surgir em 2006. Que organismos internacionais, né, se tocassem da importância e da necessidade de fazer uma efetividade na garantia dos direitos das mulheres, né, especialmente nas relações domésticas e familiares. E aí, quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, eu sempre tenho dito, né, tem gente que diz que eu sou feminista punitivista, né, e aí foi ótimo, porque eu fiz uma live com a Luciana Boatê, né, e eu falei, Luciana, eu preciso que você tire do meu coração esse peso que eu carrego. Que haja uma punição para as violações de direitos humanos. Eu acho que não tem erro nisso, assim. Eu acho que eu consigo fazer as duas coisas, sacou? E ela falou, então, tira essa dor do seu coração, porque isso não é possível. E aí eu respirei. Érica fica querendo prender os homens de boa fé, sabe? Os homens de boa índole. Eles são pais de família, eles não são criminosos. Eles são criminosos. Eles são criminosos. Quando um homem agride uma mulher na frente de uma criança, ele é extremamente criminoso. Ele é extremamente perverso, porque ele não só gera dano físico às crianças que estão nesse ambiente familiar, sacou? Então não tem como a gente não fazer um debate sobre isso. A gente precisa dialogar sobre isso. E aí, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, as pessoas têm um pensamento, né, muito crítico de que a Lei Maria da Penha é uma lei punitivista. Como se a lei só tivesse 7 primeiros artigos, né? A gente tem mais de 40 artigos e a gente tem uma lei que é a terceira melhor. Entendendo que essas mulheres que sofrem violência, né, que somos nós, que somos as pessoas que estão perto da gente, todas nós, mulheres que sofremos violência, precisamos passar por um processo de acolhimento que seja integral, que movimente toda a estrutura. Não dá para achar que uma mulher vítima de violência, ela vai na delegacia, registra a ocorrência, depois ela pede uma medida protetiva e acabou. Pronto, aí acabou. Ela movimenta toda uma estrutura. Ela sofre violência e ela não sofre só essa violência. Ela normalmente vem de uma perspectiva de um processo anterior de violências. Então, quando ela sofre esse processo, que ela consegue ir na delegacia registrar a ocorrência, ela já passou por pelo menos, né, dados dizem que ela já passou pelo menos por 8 violências anteriores de denunciar. Então, significa dizer que muitas dessas mulheres poderiam nem ter conseguido ter força para, em algum momento, denunciar, elas poderiam ter sido mortas antes. Então, é importante a gente trazer isso, mas, para além disso, a gente precisa também pensar como existe um aproveitamento da pauta das mulheres, sabe? Há um processo de muito aproveitamento da pauta. A gente vai ver, por exemplo, o Congresso de alteração da Lei Maria da Penha, de aumento de pena de não sei o quê, que violência de gênero deve ser considerada como algo extremamente grave, né? Aumento da pena de feminicídio. Feminicídio já é um crime que é qualificado, né? Enfim, que tem um aumento de pena, mas existe uma tentativa de dizer assim, olha, nós, homens de boa fé, que estamos no Congresso, e eu acho que esse debate é muito sério, sabe, Andressa? Porque quando a gente vê quem são esses homens que fazem
essas propostas de alteração da Lei Maria da Penha para que haja mais punitivismo, esses são os mesmos homens que são contrários à pauta de gênero nas escolas. Esses são os mesmos. Então, a gente precisa muito fazer esse debate, porque não adianta, a gente não vai conseguir mudar a sociedade a partir de lei. A gente não altera a sociedade a partir de lei. A lei se torna papel quando a gente não tem efetividade na transformação. Imagina familiar, que era o seguinte: a mulher é vítima de violência, né, vai lá, presta queixa, porque é importante a gente lembrar que as DEAN surgem muito antes da Lei Maria da Penha, né? Então as mulheres iam nas delegacias, registravam a ocorrência e tempos depois elas eram chamadas para audiência. Fale. Primeira DEAN de 85, né? Em São Paulo. Logo depois na Bahia também. Eu acho que são três estados. Então, São Paulo, Rio Grande do Norte e Bahia. E aí é muito louco, porque nesse processo de ter uma delegacia especializada, a mulher se sente acolhida para fazer a ocorrência, aí vai para onde? Ninguém sabe para onde vai. Logo depois tinha uma audiência, né? Nessa audiência, o que é que o juiz fazia? Né? Porque tempos depois surge a lei de juizados, né? Então, esses crimes eram tratados na lei de juizado, que é a lei 9.099. Então, quando surge aos homens agressores, leve ela para jantar, peça desculpa. Você está arrependido de ter feito isso? Peça desculpa, leve ela para jantar e dê flores. Esse era o entendimento do judiciário. E aí é muito louco, porque a gente acha o quê? Que quando chega em 2006 e cria, né, e promulga a Lei Maria da Penha, vira, eles seguem pensando da mesma forma. Delegados seguem pensando da mesma forma. A estrutura do Estado, seja na segurança pública ou do Poder Judiciário, eles seguem pensando da mesma forma. O grande problema é isso, é que a gente acha, né, eu gosto muito de dizer isso, porque eu sou do direito, mas eu não defendo criações privadas. A gente tem, por exemplo, a lei do racismo, que é de 89. A lei CAO, que é a lei 7716, de 89, é um ano depois da Constituição Federal. E é uma lei que a gente não vê efetividade. Todo mundo no Brasil sabe que racismo é crime. A partir dessa lei, a gente descobre que racismo é crime. Só que, em 2002, criado dentro desse Estado colonial, que é a injúria racial. Então, não existe a imputação do crime de racismo porque criaram um novo tipo penal para poder passar a mão pela cabeça de racista. E isso não seria diferente na perspectiva de mulheres. A gente tem uma legislação que é muito boa, muito potente, que é a Lei Maria da Penha, é maravilhosa, especialmente porque a gente tem, né, enfim, como eu disse, a gente não tem só 7 artigos, a gente tem mais de 40 artigos, e a gente dialoga sobre uma perspectiva muito diversa. A gente vai dialogar sobre educação, sobre da perspectiva multidisciplinar desse acolhimento. A gente vai pensar sobre uma formação e sensibilização de profissionais da segurança pública. A gente vai pensar o quanto essa mulher precisa, por exemplo, ter um processo de autonomia de trabalho, de cidade, para garantir, né, da sua segurança, né, enfim, do seu bem-estar e da sua dignidade. A gente tem a possibilidade de encostar essa mulher no INSS. Sacou? E a gente só debate que precisa punir, que precisa punir, que precisa punir. Mas o interesse não é acolher essa mulher. O interesse é punir, porque há uma comoção social, né? Então, por exemplo, o homem é agressor, e aí vai para a mídia, né? O governador dizendo, prendemos um agressor. Não resolve absolutamente nada. Então, a gente precisa, lógico que a gente precisa de mais delegacias da mulher, sem sombra de dúvidas. Mas a gente também precisa que esse crescimento dessas políticas públicas para as mulheres aconteçam de forma conjunta. A gente precisa de mais delegacia, de mais centro de referência, a gente precisa de mais casa-abrigo, a gente precisa de mais políticas públicas que efetivem
sabe? As pessoas dizem, nossa, quando você fala do Lei Maria da Penha, você tem que falar de política. Como é que não falar de política? Me diga. Não tem como não falar de política, porque tem lei, mas a lei só deixa de ser papel quando existe orçamento. A gente tem um projeto incrível, que é a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo. A Casa da Mulher Brasileira tem alguns estados do Brasil, poucos, muito poucos, que o ideal era que tivessem todos os estados do Brasil, mas que no início desse ano, esse atual governo zerou, minha gente. Zerou, quando a gente fala zerou, botou R$0 de orçamento para a Casa da Mulher Brasileira. Precisou disso e uma alteração disso. Várias parlamentares botando emenda federal para garantir que a Casa da Mulher Brasileira não ficasse com R$0 de orçamento. Então, isso ainda é fazer. Aqui teve um movimento por parte de uma deputada federal, né? Para construir a Casa da Mulher Brasileira aqui no Rio Grande do Norte. Mas, assim, agora, recente, porque ela era vereadora e passou agora a ser deputada, né? Na suplência. Carla Dick. E aí ela, assim, tem todo esse jogo político também, né? E tem aproximação, e aí e acompanho, né, essas discussões que foi prometida a criação da Casa Brasileira aqui no Rio Grande do Norte. E que vai ser, inclusive, no interior, em Mossoró e uma aqui em Natal. Vamos ver se realmente vai sair, né? Mas tem toda essa, digamos assim, todo esse conjunto de fatores aí no entorno, né? Que não deveria ser, né? Como uma política pública prioritária que atendesse a diversas áreas e diversos estados, né? Não marcada por interesses políticos. Exato. Esse é o grande risco, né? Porque a sensação que dá é que há uma tentativa de usar isso como palanque, sabe? Usar isso como palanque para garantia, enfim, né? De melhorias para mim, né? Vai ser melhor para mim, eu vou ser fortalecida, né? E não como uma política de Estado. Não é uma política de governo. Não são os meus contatos que me garantem isso, sabe? Deveria ser algo natural, porque toda a Mulher Brasileira, né? A gente está falando aqui, mas o que é a Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira é um espaço que visa não revitimizar a mulher em situação de violência. É um espaço só, né? E nesse espaço completo, né, ele vai ter tudo. Tudo que essa mulher precisa ir. Por exemplo, hoje, uma mulher vítima de violência, o que acontece com ela? Ela vai na DEAN, né, para registrar a ocorrência. Quando ela sai da DEAN, ela precisa ir. E tem um transporte só. Às vezes, nem transporte ela tem, pedir emprestado para alguém. Então, essa mulher sai de casa, vai na DEAN, registra a ocorrência. Saiu da DEAN, ela tem que ir no IML fazer corpo de delito sobre violência física. E aí já é mais um transporte. Ela vai para o IML. Do IML, ela tem que voltar pública aqui na Bahia. E aí também no Rio Grande do Norte, não é possível pedir através do grupo especializado, né, de atendimento à mulher do Ministério Público. Então, essa mulher, ela precisa encontrar um lugar para poder fazer isso. O problema é que nesse processo de idas e vindas, no básico, é dinheiro para pagar passagem. Exato. E aí é muito, né? Porque no meio do caminho ela desiste e ela ainda é julgada, né? Mas aí, ó, tá vendo? É descarada, gosta de apanhar. Olhe para isso. Por que não denunciou antes? Né? Por que não foi na delegacia antes? Por que não prosseguiu com o processo? Mas ninguém pergunta como foi esse caminho tortuoso. E aí a ideia da Casa da Mulher Brasileira é tão potente, exatamente violência, vara de família, né, dentro do mesmo espaço. Então essa mulher vai, tipo assim, sair de uma porta e entrar na outra, sair de uma porta e entrar na outra. Olha que potência é isso. Isso seria incrível se a gente tivesse
isso no Brasil inteiro, em todos os lugares do Brasil a gente tivesse isso. Não só nas capitais, mas também nos interiores. A gente precisa disso. Porque o objetivo da gente fazer o enfrentamento à violência contra a mulher não se resolve se a gente não fizer algo que seja potente para que as mulheres consigam denunciar várias vezes essa mesma dor. É algo que fortalece, pelo contrário, é algo que revitimiza, que dispara gatilhos e que faz ela se questionar se vale a pena continuar com isso. Então, acho que a gente precisa cada vez mais potencializar essa ideia, sabe, Andressa? Que eu acho que é de pensar como é preciso pensar em políticas públicas amplas. Não dá para a gente pensar em criação de delegacia se isso não for associado. É muito isso, sabe? A Tamo Juntas é uma organização que ela nasce numa perspectiva jurídica, né? Que a gente começa sendo um grupo de advogadas atendendo mulheres, mas chega uma hora que a gente diz assim, ó, então não dá, velho. Não dá, porque a gente não vai conseguir dar conta. A gente vai começar a adoecer. A gente vai começar a receber uma carga de algo que a gente não tem condição de receber, porque a gente não sabe dar conta. A nossa formação, né, no direito especialmente, a formação no direito é fria, resolve todos os problemas e não resolve nenhum problema. A verdade é essa. Justiça não resolve nenhum problema, minha gente. Porque a justiça tenta minimizar as dores que lhe foram causadas. Até uma ação de consumidor, uma ação, sei lá, de cível, você vai entrar com a ação, você nunca vai ter reparação plena do que você perdeu. Nunca você... São mulheres, e eu gosto de dizer que são mulheres que passaram por 20, 15, 30 anos na situação de violência, pararam de viver, pararam de sonhar, pararam de planejar a vida. Então, sair da violência não é simplesmente virar a chave e dizer, pronto, agora rompi o ciclo da violência, prestei a ocorrência, vou seguir minha vida de boa. Não, não é isso. É a fase da lua de mel. Ele vai pedir desculpa, dizer que a culpa foi sua, mas que ele promete nunca mais fazer isso. Isso a gente já conhece, esse discurso. E qual é que é o objetivo da gente? É continuar fazendo atendimento só jurídico dessas mulheres? Não. Se a gente não tiver profissionais do serviço social, se a gente não tiver profissionais da psicologia, se a gente não tiver profissionais da pedagogia, se a gente não tiver rodas de conversa, por exemplo, na autonomia econômica e financeira dessas mulheres. Porque essas mulheres precisam comer, precisam dar de comer para os filhos. É muito normal, né? Enfim, é um processo que tem acontecido muito, cotidiano. Eu estou tentando abolir essa palavra normal do meu vocabulário, porque é uma palavra ruim, viu? Nossa, quando ele fala normal, parece que é um negócio... Mas existe um processo, né, de, enfim, cotidiano que a gente vivencia, que são mulheres que rompem o ciclo da violência, pedem medida protetiva e voltam com os ex. Por que voltam? Porque elas têm filho, porque elas estão sem ter onde morar, elas estão sem ter o que comer, elas estão com os filhos dependendo financeiramente dessa situação. Então, a gente precisa também pensar numa perspectiva que não seja de julgamento, porque as mulheres já são apontadas o tempo todo. E eu acho que a Lei Maria da Penha é tão potente da lei. A lei é algo extremamente potente, exatamente porque ela não pensa apenas na perspectiva jurídica ou da segurança pública para essas mulheres. Pelo contrário, ela pensa numa outra ótica, que é amparar essa mulher de forma global, integral, sabe? É você sentir essa dor. Então, a gente vai ter, por exemplo, né, a lei de notificação compulsória, que é antes da Lei Maria da Penha, que garante o atendimento especializado para mulheres em situação de violência que entrem no sistema de saúde. A gente precisa pensar nas salvadoras da pátria e, através do direito, a gente vai conseguir dar conta de tudo, porque a gente não vai dar conta de tudo. Né? Pelo contrário, a gente vai sentir uma sensação de impotência, né, e que a gente não está conseguindo minimamente garantir direito para essa mulher. Então, acho que o exercício da gente é se fortalecer e aí, enfim, né, eu acho que a gente precisa que mantém, né, a saúde mental, mas também fazem com que essa mulher entenda que a justiça não dá conta de todas as coisas. Então, eu acho que a gente precisa muito fazer um debate sério sobre o quanto é importante
o acompanhamento, né, do serviço social, da psicologia, das outras áreas, né? Eu estava conversando agora há pouco, pensar em outras formas de cuidado da saúde mental, sabe? Eu, por exemplo, tenho feito terapias holísticas. Comecei a fazer yoga. Diga aí, mulher. Você que me conhece, comecei a fazer yoga. Bote fé. Comecei a entender que meditação é algo que é potente, né? Que consegue me desacelerar em alguns momentos, que consegue me refazer, assim, sabe? Me reestruturar para poder seguir o dia. Faço Teta Healing, que é uma terapia holística. Então, às vezes, né, a gente tentou implantar na Tamo Juntas um processo de biodança. E eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, assim, né? Pensar que tentar se cuidar, sabe? Eu gosto de dizer que os mutirões da Tamo Juntas eram algo muito potente, assim, né? Infelizmente, nesse momento, a gente está vivenciando outra realidade. Mas os mutirões sempre foram algo muito potente, né? Em que as mulheres se encontravam, as mulheres dialogavam, as mulheres, enfim, se fortaleciam porque aprendiam uma perspectiva de conhecimento, era muita troca. Então, assim, tinham várias palestrantes que falavam sobre vários temas, um vínculo entre elas. E aí é você entender que você não está só. Às vezes eu sou uma mulher vítima de violência, eu não tenho coragem de denunciar, porque eu acho que eu estou sozinha, eu me afastei da minha família, eu não tenho mais amigos. Mas o mais bacana dos mutirões da Tamo Juntas é que essa mulher ia e ela sempre levava mais uma, levava uma vizinha, uma amiga, uma conhecida, levava os filhos, porque os espaços também precisam pensar nas mulheres que são mães. E existia um processo de troca. Então, por exemplo, a gente tinha a perspectiva desse espaço, sabe? Então, eu acho que essa é a grande potência, assim. E a revolução é essa, a revolução feminista é essa. É você pensar na perspectiva de cuidado, de afeto, de uma outra forma também, né? De uma forma mais potente. E eu acho que de uma forma em que a gente desconstrua essa perspectiva desse Estado, né? Que é colonial, que é patriarcal, que é racista, que é perverso, e que diz a gente que a gente tem que disputar entre nós, que a gente tem que rivalizar entre nós, que existe um padrão de gente, né? Um padrão de advogado, um padrão de antropólogo, um padrão de doutora. Por ser livre, a gente quer que todo mundo seja livre também. Eu fico dizendo que depois que eu me assumi sapatão, agora eu fico no meu processo de ideologização, né? Todo mundo tem que ser sapatão. Gente, coisa boa, ser sapatão. Enfim, e aí eu virei sagariana, mas é isso. Quando a gente se liberta, a gente quer que todo mundo se liberte também, sabe? Eu acho que é algo que, nossa, é um caminho sem volta, sabe? Quando você caminha no processo coletiva, sabe, mano? Fala uma porra, então. Não, eu sei. Eu tô aqui só ouvindo e tomando notas. Mas tem algumas coisas aqui que eu fui anotando que eu queria que você retomasse, certo? No momento. Uma que eu queria perguntar, assim, a gente teve algumas modificações, algumas atualizações que também vale a pena refletir um pouco mais detalhadamente sobre elas, né? Em relação à questão da educação, né? De voltar a uma educação para construir masculinidades que não sejam violentas, que não sejam tóxicas, que não sejam abusivas, e isso eu acho que merece uma reflexão mais contundente em levanta questões a respeito de que é preciso, sim, punir os agressores de mulheres, e aí é interrompida e colocada num lugar em que você é raivosa e que você só quer punir o homem e ele é muito bom, etc. Não, a gente tem um problema. O problema é estrutural. O problema estrutural é machismo. O problema e inclui aí uma série de outras questões. Mas veja, no momento em que acompanhando Estamos Juntas, né? No momento em que você observa que aquela mulher sofre violência assim, várias vezes, em várias ocasiões, o cara não muda, né? Então ele repete o padrão e sim, ainda assim tem medida protetiva. Ele diz: eu não lhe matei porque eu não consegui lhe alcançar. Então ele está obstinado.
Ele está obstinado. Então, assim, na hora que você vai pedir a prisão preventiva para aquele homem que está descumprindo a medida porque vai matar a mulher e diz que não matou porque não conseguiu alcançar, porque ela correu, porque ela não estava no lugar, porque isso e aquilo. Então, é uma situação que coloca para nós questões muito interessantes sobre o que significa esse punitivismo, né? Então, a vida da mulher que está em risco sobre o pretexto, né, e sobre a ideia de que você está sendo punitivista. É claro que entre as mulheres feministas, e aí eu estou colocando aqui num leque de profissões, né? Eu na antropologia, você no direito, entre aspectos, né? De pensar, bom, a sociedade ela está estruturada e reproduz dominação, machismo, violência contra a mulher. Então, assim, o mecanismo que a gente tem disponível hoje é pensar uma forma de lei que é um controle para preservar a vida de uma mulher que está em risco. Então, assim, eu vou preservar a vida dela, né? Exato. Eu vou preservar a vida dela. Ela não está nem aí, que ele está arcando, né? Então, essa é uma questão que merece bastante atenção, né? Porque ser chamado de feminista punitivista dentro dessas condições é muito, digamos assim, injusto, né? Chega a ser desonesto, intelectualmente falando, né? Mas um outro ponto lá, né, que eu queria, a diversidade de mulheres, né? Então, sim, a gente pensa aí, mulheres negras que são mais atingidas por violência contra as mulheres, mulheres que estão nas periferias, com classes populares, mas mulheres trans também, mulheres indígenas, que eu tenho visto alguma coisa nesse campo, assim, mas ainda é muito recente para mim de entendimento. Eu não sei como é que você tem visto acompanhando essas questões, mas, sobretudo, dessa possibilidade de pensar a lei para amparar também, para proteger essas mulheres. Então, tem essa perspectiva da educação e dessa relação que você trouxe aqui, achei maior punição no campo do endurecimento das leis são aqueles que também são contra a discussão sobre questões de gênero, né? Educar socialmente cidadãos para respeitar as mulheres. Então, não fecha. Então, assim, são alguns pontos aí que eu acho que você poderia retomar. Sim, é coisa, mulher, é coisa. Assim, na verdade, a Lei Maria da Penha ela já previa essa perspectiva de grupos reflexivos para homens, né? Isso já existia. Se dava a partir de um processo da sentença. Então, por exemplo, né, a Lei Maria da Penha, como é que a Lei Maria da Penha atua, né? São 3 eixos. Na verdade, não deveriam ser 3, deveriam ser só 2, né? Porque se a gente tem uma lei que se chama, né, Lei de Competência Híbrida, e competência híbrida se dá exatamente porque a lei deveria acolher a parte civil e criminal violência, que também precisa da medida protetiva de urgência para garantir o seu direito de vir, ela também precisa de alimentos, de um divórcio mais rápido, da partilha de bens mais rápido. Isso tudo, pela Lei Maria da Penha, deveria ser feito na vara de violência. Porque a vara de violência faria um acolhimento só, e nesse acolhimento só não iria revitimizar mais essa mulher e resolveria todos os BOs ali, tudo de uma vez. Em alguns estados, existem varas de família que são somente para mulheres em situação de violência. Rio Grande do Sul é assim, né? Não há competência híbrida, mas existe um trâmite que é diferenciado. Então, por exemplo, vai ter vara de família especializada para o atendimento de mulheres que estão em situação de violência. Então, vai ter um olhar diferenciado, mas esse não é o ideal ainda. Esse é o possível, mas não é o ideal. Porque o ideal seria que as varas de violência, né? E aí a fala dos tribunais de justiça de todo o Brasil, especialmente daqui da Bahia, né, trazendo a realidade que, enfim, eu vivencio, o Tribunal de Justiça da Bahia diz que não vai colocar isso porque isso geraria muito gasto, ia ser muito trabalho nas varas de violência. Aí eu falo, então, nega, repare e faça o seguinte, pega umas varas aí que não tá funcionando, que tem pouco processo, e bota tudo pra cá, bota tudo pra essa vara de violência. E aí a gente resolve metade dos problemas. Por quê?
Hoje, no Brasil, a gente tem um monte de vara de violência pedindo absurdamente medida protetiva, mas que não tem processo criminal. Os processos não acontecem. E aí, o que acontece, Andressa? O que a gente vai ter no direito, e aí a gente milita por direitos humanos. A gente milita por direitos humanos e ninguém vai passar a vida inteira sendo acusado de um crime sem que haja a sentença disso, né? E aí eu tô falando enquanto alguém que defende os direitos humanos das mulheres, mas que também defende a perspectiva dos direitos humanos. Então imagine a pessoa, você registra a ocorrência. Por exemplo, sofri uma lesão corporal, né? Enfim, agora, sofri uma lesão corporal. E aí nessa lesão corporal eu registrei a ocorrência. Registrei a ocorrência. Nesse registro de ocorrência, eu peço medida protetiva, tenho a medida protetiva, porque é rápido. No direito, a gente chama de ação cautelar, né? Que são ações rápidas, urgentes, numa perspectiva de liminar. Então, rápido tem que sair, por isso que tem que sair em 48 horas. Eu tenho uma medida protetiva de urgência, pronto, resguardei minha vida. Mas eu também preciso fazer o restante das coisas. E aí, mandou me ofendendo, né? E é importante a gente dizer, essa semana eu fiz uma live falando disso. Os prints precisam ser com número, não é com o nome. Tira o nome dele da agenda e printa com um número para usar como prova. Leva uma mídia, né? Bota numa mídia. Eu gosto de botar em CD, porque se você botar, por exemplo, num pendrive, pode ser mutilado, pode ser alterado. Então, bota numa mídia, num CD fechado, salva as provas ali, os prints, os áudios, tudo que você tiver, leva para a delegacia e leva para a vara. Quando a gente leva essas provas, leva a testemunha também, a gente levou essas provas, massa. Essas provas vão gerar um processo. Essas provas e essas testemunhas, elas não precisam existir para que haja medida protetiva. Porque a medida protetiva de urgência é um direito urgente da mulher. Eu preciso garantir a vida dela e o direito de ir e vir, que é algo que é constitucional. Mas a ação criminal, ela também precisa acontecer. E uma coisa não impede que a outra aconteça. As duas podem acontecer concomitantemente. O grande problema é que as varas de violência se tornaram verdadeiras expedidoras de medida protetiva. Hoje a gente vai ter no Brasil como contabilizar quantas medidas protetivas são expedidas por dia. E são milhares, são zilhares. Mas quando os crimes prescrevem, e os crimes contra a mulher também vão prescrever, a depender do seu tipo penal. O processo de prescrição ele vai acontecer. Prescrição ou decadência. Então, a gente precisa fazer uma análise sobre isso. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela já previa, no seu texto, que houvesse, na sentença de condenação de agressores, nessa sentença deveria haver encaminhamento desses homens para agressores de novas mulheres. O problema é que isso não estava funcionando. Por que não estava funcionando? Porque não existe sentença. A gente tem pouquíssimas sentenças porque os processos não acontecem. O que tem existido é as medidas protetivas de urgência. E aí precisou, por exemplo, garantir, né, que na medida protetiva também houvesse esse direcionamento para os grupos reflexivos de homens. Acompanhando. Teve um caso da Museu, foi muito, muito louco, assim. Enfim, parece engraçado, mas enfim, não é nem cômico, é trágico, sabe? Um cara tinha 3 medidas protetivas de urgência contra ele, de 3 mulheres diferentes. Ele era um abusivo em massa, assim, sabe? E aí é muito louco, porque ele estava descumprindo as 3 medidas protetivas, a gente pede, né, o descumprimento da medida protetiva, pede a prisão dele pelo descumprimento, e aí sai a prisão dele. E aí a gente, né, enfim, saiu a prisão, por aí contra ele. E aí é muito louco, porque eu acho que a gente precisa pensar no processo da educação, sabe? Mas eu acho também que as pessoas precisam estar disponíveis para se abrir, sabe? Eu acho que não adianta a gente fazer um debate em que a gente fortaleça e empodere mulheres se a gente não faz a reflexão com quem agride as mulheres, sacou? Não adianta empoderar as mulheres, porque as mulheres seguem morrendo. Eu preciso continuar empoderando mulheres e dizendo para os caras, nego, você é machista, você é escroto, você não pode matar sua mulher porque ela terminou com você. Às vezes, então assim, a gente precisa fazer esse debate, sacou? Tem um trabalho muito bacana aqui em Salvador, do Ronda para Homens, né, da Ronda Maria da Penha, que é um trabalho muito bacana, que são homens falando para outros homens sobre essa perspectiva do machismo, né?
Então, acho que é interessante pensar nessa perspectiva dos grupos reflexivos, mas trazendo que isso já existia na lei, sabe? Mas eu acho que é fundamental, porque eu acho que a ideia do punitivismo não resolve. Por exemplo, ele é favorável a uma punição mais severa para casos de estupro, que haja castração química, ele é favorável a isso. Mas não resolve. Castração química não tira a castração e que segue estuprando mulheres. Não é sobre sexo, é sobre controle dos corpos. É isso que a gente precisa falar. E aí, esse mesmo presidente, né, que é favorável a essa perspectiva nossa de castração química, ele é o cara que zerou o orçamento da Casa da Mulher Brasileira. Sacou? Ele não tem interesse de políticas efetivas para as mulheres. Que são mulheres. E quando ele faz essa fala ridícula e mentirosa de dizer que defende castração química, ele está querendo tocar mulheres que já foram violentadas e que, nossa, o medo. Enfim, ele está tentando dialogar na perspectiva. E uma fake news muito sinistra, né? Que a fake news em torno da construção de um ideal de família. Isso é muito forte, Laila. Né? De um ideal normativo, heteronormativo de família, ainda muito presente. De questões raciais, direitos humanos, isso é errado. E aí você tem casos como esse de uma menina que é abusada sexualmente dentro de casa. Então, assim, o que é que a gente, enquanto sociedade, tem esses sujeitos que controlam corpos de meninas e impõem a força do masculino sobre nós, né? Então, o primeiro ponto era esse, né? De você levar a discutir a perspectiva da educação, é levar, sim, para discutir educação sexual voltada para com mais complexidade, né? Quando dizem as coisas, né? Quando rejeitam determinados espaços, pensar sobre isso, sim. Porque também é uma outra perspectiva, né? Que a gente também reproduz socialmente aí vários pontos. Então, assim, ele reforça a ideia de uma fake news em cima da ideia de uma família perfeita, de uma família que vai se reconstruir, vai se consolidar, que vai se recriar. Mas vai se recriar em quais condições? Né? Reproduzindo estruturas. Você vai ao menor sinal, não volta mais fraco, volta mais forte. Né? Então, o que é um empurro ou um empurrão vai virando algo mais. Exato. Tem uma fala aqui de Gel, ela falou, o sistema todo articulado para que essa mulher não saia do ciclo da violência. E Janine também, em uma outra proposta que não poderá ser concretizada no nosso ordenamento jurídico por ser inconstitucional, que é a castração química, né? Ele fala, porque é fake news, né? Ele fala, dissemina, mostra que ele está preocupado, mas ao mesmo tempo ele não vai dar conta disso. O objetivo é o marketing pelo marketing, sabe? E estrutura de violência e violação dos corpos dentro da estrutura familiar. E aí é muito louco isso, né, que ela fala, porque a gente teve um caso na Tamo Juntas de uma menina adolescente que ela só consegue falar que está sofrendo abuso sexual depois que ela assiste uma palestra na escola. Ela tinha 13 anos, ela assiste uma palestra na escola falando sobre abuso sexual infantil, está com a mãe, e aí consegue tomar força para poder denunciar. Então, imagine o quão potente seria se a gente conseguisse dialogar sobre isso nas escolas. A gente ia potencializar isso com as crianças. O problema deles é que eles acham que quando a gente falar sobre gênero, a gente vai dizer assim, tem que ser sapatão, tem que ser viado, tem que ser
trans. Gente, para com isso. De libertação. É um processo de acesso a direito, sabe? Então, eu acho que o debate é outro, assim. E eu acho que isso seria verdadeiramente revolucionário, sabe, amiga? Eu acho que isso seria de uma potência incrível, porque é você libertar verdadeiramente crianças, meninas e mulheres, sacou? Porque é isso, assim, existe um processo de... Não se pode falar sobre sexo, né? Eu lembro quando, enfim, né? Eu gosto muito de falar sobre masturbação e é muito louco, porque eu fiz uma palestra uma vez na escola. Aí eu começo a falar sobre o controle dos corpos, né? Falando da perspectiva do que é machismo, do que é feminismo, e aí começa a falar, blá, 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 e tem uma hora que eu falo assim, então, é muito bonito, né? Na idade de vocês, por exemplo, eu era muito julgada, porque eu queria falar sobre masturbação e ninguém queria falar um tabu falar sobre orgasmo, né? E isso é violento, porque os caras falam sobre orgasmo, os caras falam sobre masturbação, e eles violentam muitas de nós. Eles violentam porque a gente não dialoga entre nós sobre, nossa, transei com fulano, mas não gozei. A gente não fala isso, sabe? A gente não fala. Quando a gente não goza, a gente nem sequer diz que a gente não gozou, sabe, irmã? Então, assim, isso é foda demais. Isso é uma perspectiva de dizer assim, e aí é muito louco, né? Agora eu sou a louca das terapias holísticas, né? E aí é muito louco porque a perspectiva do orgasmo é muito forte. Diga aí, minha irmã, você não gozar é algo extremamente violento. Extremamente violento, sabe? Isso mexe com toda a perspectiva da estrutura, entendeu? É violência. Pra mim, o sexo sem prazer é violência. Não é só o sexo sem consentimento. Já ouvi você falando em live sobre isso, realmente. É isso. Pra mim, sexo sem prazer, sexo sem vontade, sexo sem consentimento é violência. Porque o meu corpo não é depósito, sabe? Eu não quero que o meu corpo seja uma boneca em que dê prazer pros outros e que não me dê prazer. Sexo é troca, sacou? Então, assim, se não for desse jeito, então não é sexo, é violência, sacou? E é perverso falar sobre isso, porque a gente está falando sobre orgasmo na perspectiva, né, da violência sexual de forma mais das mulheres um pouco mais velhas no sentido, né, adultas, mas a gente não é estimulado a conhecer o nosso corpo. Dizem a gente que a gente não pode tocar os nossos corpos, mas permitem que outras pessoas toquem os nossos corpos. Quando a gente não dialoga sobre abuso sexual infantil com as crianças e com os adolescentes e adolescentes, a gente vai ter um debate que é, você não pode se tocar, mas você pode permitir que as pessoas mais velhas te toquem, sabe? Então, como é que a gente não dialoga sobre isso? A gente precisa fazer enfrentamento real. E esse enfrentamento é só com diálogo e educação. Eu acho que é muito importante ter lei, sabe? É muito importante ter lei, André. A gente não está dizendo que, enfim, a gente não quer lei. A gente quer lei, mas a gente quer lei que efetive. E lei só tem processo de efetividade total quando a gente consegue fazer a transformação na cabeça das pessoas. Né? Tive, né, com Débora. Eu estava na escola. Porque na escola de Débora, um coleguinha, era dia de levar brinquedo, e aí um coleguinha, não sei se você já ouviu, eu fico muito indignada quando eu conto essa história. Um coleguinha viu uma menina com um brinquedo que era interessante, e aí ele foi lá, encostou e tentou pegar o brinquedo. Pediu a ela, ela falou, não vou lhe dar. E aí ele saiu numa escola de uma menina menor, né? Uma adolescente. E aí aconteceu coisa semelhante. Né? Foram 3 caras que tentaram estuprar essa menina. E filmaram, inclusive, foi um negócio super perverso. E aí, minha filha, eu tava muito mexida com isso, né? E aí, daqui a pouco, eu só observando ele, esperando a professora de Débora chegar e só observando. Aí ele foi lá, chamou outro colega, um outro menino, né? Porque ele sabe quem é corporativista. Ele foi lá, chamou outro menino, encostou na menina, os dois encurralaram a menina na parede para tomar o brinquedo. Irmã, na hora, olhe, menina, pense que eu na hora eu fiz seus machistas escrotos, menino de 5 anos. Seus machistas escrotos, a coordenadora da escola ficou parada na minha cara. Porque é isso, assim, na minha cabeça e a sensação que a gente tem, as pessoas podem dizer, nossa, mas você é louca, que mulher raivosa. Não, isso é maluquice da sua cabeça. Mas esse menino não soube ouvir um não. Ele ouviu um não de uma menina e o que é que ele fez?
ele tentou tomar sexo a ele. A gente precisa muito fazer um debate da liberdade dos corpos. Os corpos não podem ser tocados sem consentimento. Sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tem um debate de mães, né, mães de meninos, que elas falam muito sobre a importância de conversar com os meninos sobre o não tocar sem a permissão. E aí tem uma mãe que é muito interessante, que ela faz um debate sobre cócegas, né? Ela fala, quer entender o limite do consentimento? Comece fazendo cócega. E ela ensina isso pro filho, né? Eu faço cócega e na hora que ele fala, para, mãe, eu paro. Eu digo, você tá entendendo? Quando você começar a fazer algo e a pessoa não quiser mais, ela disser pare, você tem que parar toda vez que você se sentir. E eu aceitei o seu não, e eu não invadi a sua intimidade nem o seu consentimento. Então, eu acho que a gente precisa conversar com as crianças sobre isso. Isso não é ensinar sexo pra ninguém, gente. É ensinar sobre a liberdade dos corpos das pessoas, sabe? É dizer que não é normal o menino bater em menina. Eu ouvi de uma mãe uma vez isso na escola. Eu falei, gata, não vem com esse debate, não. É normal meninos baterem em meninas. Normal. Uma mãe falou que era normal. Meu amor, eu não tenho problema nenhum de fazer o inverso, sacou? Então, se o objetivo é esse, a gente vai pro foice, entendeu? Mas não é esse o rolê, entendeu? O debate é outro, o debate é conversar. As crianças não precisam externar suas emoções a partir da violência, mas elas aprendem a partir do exemplo. Quando elas veem isso, elas naturalizam isso. Então, imagine uma criança que presencia o pai batendo. Naturalizam isso, entendem isso como normal, e ela vai fazer isso como se fosse normal. Então, por isso que a gente precisa muito pensar que o enfrentamento à violência contra a mulher é muito mais do que o casal. É toda a estrutura familiar, sacou? Muitas meninas que sofrem violência hoje, mulheres que sofrem violência hoje, viram seus pais batendo em suas mães, dos seus avós batendo nas suas avós, e elas perpetuam essa perspectiva porque elas naturalizaram os padrões, os estereótipos de relações, sabe? Elas entendem que ele é um bom pai porque ele bota a comida dentro de casa. Mas como é que ele é bom pai se ele agride você? Muito sério, assim, mas que é muito estrutural, sabe, amiga? E não é lei que vai resolver, é educação, sacou? A lei é óbvio que é importante, porque a gente precisa ter acesso e ter garantia. Mas é a educação que faz a revolução, sacou? Quando a gente consegue dialogar com as crianças sobre essa temática, esse debate. Tem uma Juliana Gomes passou por aqui numa live falando sobre práticas educacionais antirracistas. E ela fez o seguinte comentário: uma coisa super violenta sobre cócegas que eu vi foi um cursinho de Natal, um professor dizer que cócegas só existia até os 14 anos. Ele terminou dizendo que depois disso, cócegas virava tesão. Nossa! Gente, que loucura! Gente, mas é muito louco isso, né? Como as pessoas se utilizam das coisas, velho. Muito assustador. E existe um processo de muita naturalização, né? Muita naturalização. Muito Laida, em relação à lei Maria da Penha, uma das coisas que eu tinha mencionado lá atrás, você esqueceu de mencionar, foi em relação ao abrigamento, né, e ao acesso por parte das mulheres cis, das mulheres trans. É mais comum também haver mais discussão em torno das mulheres trans, mas também mulheres indígenas que enfrentam alguns problemas em torno dessa questão. Se você puder falar um pouco sobre isso. A gente está com os minutinhos finais. Sim, vou terminar. Já falando sobre isso. Sobre a perspectiva das mulheres, né? A Lei Maria da Penha, ela fala a respeito de mulheres diversas. Orientação sexual. Mas é importante a gente dizer que a Lei Maria da Penha não fala sobre identidade de gênero.
ou seja, mulheres trans e travestis não teriam acesso. Mas aí a gente tem um outro debate. A gente tem tido várias decisões, né, da jurisprudência mesmo. Juízes e juízas têm decidido. A dificuldade da gente, Andressa, é que esse acolhimento não tem acontecido com o caso de feminicídio. Então, por exemplo, o transfeminicídio, eles são encarados como crime qualificado. O feminicídio ele vai ser qualificado porque é crime de ódio, né? Mas existe uma outra qualificadora. E isso faz com que haja um processo de ter isso como um dado estatístico também. Eu consigo usar esse dado estatístico para fazer enfrentamento, cobrar política pública, enfim. O problema é que quando não tem, por exemplo, esse dado, tanto de mulheres lésbicas como de mulheres trans, por exemplo, mulheres lésbicas muitas vezes são enquadradas como feminicídio, mas não tem a perspectiva de que foi também porque ela era lésbica. E as mulheres trans, elas são encaradas apenas como um processo de homicídio qualificado. Enfim, quilombola